Vamos então estabelecer um momento de reflexão sobre o uso da inteligência artificial e da tecnologia propriamente dita no campo da educação. O impacto transformador das tecnologias na educação. Não é novidade que intensos questionamentos sobre os impactos da tecnologia na educação sempre estiveram presentes. Nos últimos anos, autores se dedicaram a construir argumentos elencando prós e contras para o uso das tecnologias na realidade escolar. Nós vamos retomar alguns argumentos dessa discussão. Para exemplificar, eu vou trazer 5 tópicos que se relacionam aos pontos positivos que diferentes autores foram apresentando para o uso e para a aplicação das tecnologias dentro da educação. Vamos lá, o primeiro deles é o acesso ampliado ao conhecimento. A tecnologia na educação, ela proporciona um acesso a uma vasta gama de informações. Isso permite que os alunos explorem além dos limites da sala de aula, enriquecendo suas experiências de aprendizado. Segundo tópico positivo para o uso da tecnologia na educação é o aprendizado personalizado. As tecnologias educacionais permitem a adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos. Sistemas baseados em inteligência artificial podem oferecer materiais personalizados, otimizando o tempo de aprendizado e fortalecendo áreas específicas que sejam demandadas e sejam especificidades de cada estudante. O terceiro tópico positivo é a colaboração. Plataformas online e ferramentas colaborativas facilitam a colaboração entre alunos, independentemente da localização geográfica e temporal. Quarto tópico, experiências imersivas. Tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada proporcionam experiências de aprendizado imersivas e práticas. Isso é especialmente valioso em disciplinas como ciência e história, onde a visualização pode aprimorar, qualificar a compreensão do que está sendo estudado. Quinto tópico destacado aqui como um ponto positivo para a aplicação da tecnologia na educação. Eficiência na avaliação. Plataformas online cada vez mais oferecem ferramentas de avaliação automatizadas, fornecendo feedbacks instantâneos. Isso não apenas agiliza o processo de avaliação, mas também permite que os alunos recebam orientação imediata para suas melhorias. Mas nem tudo são prós, né? Também há os contras. E para exemplificar alguns argumentos contrários ao uso, nós vamos relembrar alguns tópicos. Vamos lá. Primeiro tópico, então, a ser discutido: a divisão digital. O acesso desigual à tecnologia pode aprofundar as disparidades educacionais. E aqui nós estamos falando das vulnerabilidades sociais e econômicas que a gente tem presente no nosso país. Alunos sem acesso a dispositivos ou a uma conectividade confiável podem ficar em desvantagem, criando assim a divisão digital que amplifica as desigualdades sociais. Segundo tópico, contra. Distrações e dependência. A presença de dispositivos eletrônicos na sala de aula pode levar a distrações. Além disso, a dependência excessiva da tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades sociais e a capacidade de aprendizado autônomo. Aqui a gente tem que fazer uma reflexão que é atribuída à necessidade de um professor bem formado, de um professor qualificado que saiba mediar o uso, senão de fato as questões apontadas nesse tópico, que são distrações e dependência, podem acontecer com o uso da tecnologia sim. Terceiro tópico apontado como contra, falta de interação face a face. A ênfase excessiva na tecnologia pode resultar na perda de interação humana significativa. O aprendizado não se limita apenas à transmissão de informações, mas também à troca de ideias e experiências, algo que a tecnologia pode não replicar completamente. O contato humano, é disso que estamos falando. Quarto tópico, contra segurança e privacidade.
O uso generalizado de tecnologia na educação levanta preocupações sobre segurança e privacidade. Dados sensíveis dos alunos podem estar em risco, exigindo medidas rigorosas para proteger informações pessoais. Quinto tópico contra: desafios de adaptação. A implementação eficaz de tecnologias na educação requer treinamento adequado para educadores e alunos. A resistência à mudança e a falta de conhecimento sobre novas ferramentas podem criar obstáculos na integração eficiente da tecnologia no ambiente educacional. Com a expansão e a naturalização do uso das IAs, das inteligências artificiais, muitos destes questionamentos voltaram para a pauta de discussões. Esse campo, então, interdisciplinar da ciência da computação, que cria sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que, quando executadas por seres humanos, geralmente requerem inteligência, suscitaram uma série de dúvidas quanto ao seu uso. Essas tarefas podem incluir o reconhecimento de padrões, tomada de decisões, resolução de problemas, aprendizado propriamente dito, entre outros. E essas tarefas acabam borrando as fronteiras da tecnologia e da ação humana. Elas são projetadas para simular, em certa medida, a capacidade cognitiva humana, utilizando algoritmos e modelos matemáticos avançados, mas acabam por configurar um certo tipo de interação. E isso é um ponto de destaque. A inteligência artificial, ela produz uma interação, se assemelha à interação humana entre professor e aluno. E esse é outro ponto onde residem muitas dúvidas sobre o uso da IA. Percebam, que estamos falando aqui de uma interação, de uma troca que se dá a partir de parâmetros estabelecidos, mas é uma interação e é uma troca entre o estudante, entre o usuário, seja ele de qual idade, qual etapa educacional ele esteja, e a inteligência artificial. Um dos avanços mais notáveis nas inteligências artificiais nas últimas décadas tem sido o desenvolvimento dos modelos de linguagem, que desempenham um papel fundamental na compreensão e geração de textos. Esses modelos são sistemas de IA treinados em grandes conjuntos de dados textuais para entender, interpretar e gerar linguagem humana, de maneira cada vez mais sofisticada. E são esses modelos de linguagem que nos interessam no âmbito dessa disciplina. É exatamente aqui onde nós vamos direcionar o nosso olhar e a nossa reflexão. Eu vou citar o pesquisador da área da educação, com ênfase em inteligência artificial nas linguagens e na educação, da Universidade Federal de Sergipe, o Paulo Roberto Boa Sorte Silva. Ele explica que a IA oferece às máquinas e aos computadores a possibilidade de imitar os recursos que temos na mente humana, para, de forma mais rápida e até instantânea, solucionar problemas, estabelecer relações, tomar decisões, fazer resumos, traduções e outras inúmeras possibilidades. O professor ainda conta que em 2015, 16 grandes empresas de tecnologia e mídias, como Twitter, IBM, Amazon e Microsoft, adquiriram empresas focadas em inteligência artificial. Outro ponto destacado pelo pesquisador é que a inteligência artificial não se refere só à computação e à matemática. Existem diversas contribuições relevantes de outras áreas, como economia, neurociência, psicologia, linguística, engenharia elétrica e filosofia, entre outras. E por isso é vista como um campo interdisciplinar que articula muitos campos de saberes. O modelo de linguagem mais conhecido atualmente, o ChatGPT, desenvolvido pela empresa OpenAI, foi lançado em 2022 e é capaz de produzir textos, traduzir idiomas, além de gerar conteúdos criativos a partir de perguntas feitas pelo usuário. E aqui é o primeiro destaque para vocês, estudantes que estão aqui cursando essa disciplina de leitura e produção textual e que serão futuros professores. Esse é o primeiro ponto de destaque que eu quero dar para vocês. O ChatGPT, um modelo de linguagem
cria conteúdos textuais a partir de perguntas feitas pelo usuário. Então, é a ação humana que regula o desempenho da inteligência artificial. E é isso que temos que ter em mente. Já o Google Bard, lançado no Brasil em 13 de julho de 2023, continua argumentando o professor. 3 meses após seu lançamento nos Estados Unidos e Reino Unido, traz consigo funcionalidades semelhantes. Mas, segundo o próprio site, enquanto o GPT é melhor em gerar textos criativos, o Bard é melhor em responder a perguntas de maneira informativa, visto que, além de ser treinado com dados de texto e código, ele utiliza também como dados as respostas de pesquisa do Google. Apesar das funcionalidades, há outros pontos a serem levados em conta. O ChatGPT, por exemplo, que já está em sua 4ª versão, oferece acesso gratuito somente até a sua 3ª versão, que recebeu atualizações até setembro de 2021. Além disso, por utilizarem dados com informações oriundas da internet e não possuírem capacidade de discernimento, os chatbots podem gerar respostas imprecisas, conteúdos falsos, entre outros graves problemas. E aqui eu quero, queridos alunos, dar o meu segundo ponto de destaque para essa nossa reflexão sobre inteligência artificial. Não se pode confiar cegamente no que vem no texto produzido pela inteligência artificial, tá? Porque há respostas imprecisas, há a possibilidade de conteúdos falsos. Então você, usuário, inteligência humana, precisa parametrizar, precisa estar atento ao uso da inteligência artificial. Os modelos de linguagem são utilizados em uma variedade de aplicações, mas para nossa finalidade pedagógica eu vou dar destaque para 3 aplicações que poderão nos ser úteis no decorrer aqui da nossa disciplina. Primeira função, geração de texto. Os modelos de linguagem como o GPT são capazes de criar texto natural que é coerente e relevante para um contexto específico. Eles são usados em redação automatizada, autocompletar, criação de conteúdo, entre outras aplicações. A sumarização de texto. Modelos de linguagem podem resumir textos longos, destacando as informações mais importantes e eliminando detalhes menos relevantes. E por fim, a revisão gramatical e de estilo. Alguns modelos de linguagem podem ser usados para aprimorar a gramática e o estilo dos textos, auxiliando escritores e editores na criação de conteúdo mais claro e atraente. Um ponto também interessante de se observar é que a evolução contínua dos modelos de linguagem, juntamente com o aumento da quantidade de dados disponíveis, tem contribuído para o desenvolvimento dos sistemas de IA cada vez mais poderosos e versáteis. No entanto, é importante destacar que o uso desses modelos também apresenta desafios éticos, como a propagação de vieses contidos nos dados de treinamento e questões de privacidade. Portanto, o uso responsável de inteligências artificiais e modelos de linguagem são questões complexas. E à medida em que continuamos a explorar o potencial dessas tecnologias inovadoras, vamos ter que cada vez falar mais sobre isso, vamos ter que cada vez olhar para essas questões complexas e tirar parâmetros, tirar indicadores e tomar decisões sobre o uso. Há que se ter ética e critérios fortemente definidos para a utilização das inteligências artificiais. Para o estudante do circuito acadêmico, assim como vocês estão, o uso da inteligência artificial pode ser uma potente ferramenta de auxílio redacional. Porém, é crucial que o usuário tenha realizado leituras, pesquisas, consultas a referenciais teóricos sólidos para que ele possa julgar se as informações estão adequadas e corretas. Não é indicado que se confie em tudo que a IA oferece. Então, a partir desse princípio, eu quero oferecer para vocês alguns pontos cruciais
para que vocês façam um bom uso da inteligência artificial. Primeiro, domine o conteúdo a ser elaborado com o auxílio da inteligência artificial. Pesquise, leia, faça os fechamentos, resumos e resenhas como parte desse processo de criação. Então, os conhecimentos que estamos adquirindo e vamos adquirir nessa disciplina de leitura e produção textual, eles devem voltar para qualificar o uso dessa ferramenta que pode ser potente, se bem utilizada. Segundo, parametrize objetivamente a inteligência artificial. O que isso significa, professora? Significa que a inteligência artificial ela vai produzir aquilo que você solicitar. Então, informe a IA sobre todos os parâmetros que você já aprendeu aqui nessa disciplina sobre a escrita acadêmica. Informe, por exemplo, o gênero textual pretendido. Você quer uma crônica, uma reportagem? Você quer um artigo? Informe o tipo de texto que você quer que ele crie. Você quer um parágrafo descritivo, narrativo, injuntivo? Por diversas vezes, solicite que a IA reescreva o texto dado. Não aceite a primeira versão que a inteligência artificial lhe oferecer. Leia o texto e solicite que ela reescreva, por exemplo, dando ênfase para a intencionalidade ou para a informatividade ou para outros fatores que garantem a textualidade. Dessa forma, você trabalha com a inteligência artificial e faz ela produzir aquilo que você domina, aquilo que você quer apresentar como seu texto acadêmico. Terceiro ponto, de uso qualificado dessa inteligência artificial. Peça que a IA reescreva parágrafos à luz de determinado conceito ou teoria, ou pensamento de determinado autor. Por exemplo, vocês estão criando um texto sobre matriz comunicativa na contemporaneidade. E aí vocês pediram para a inteligência, me faça um texto descritivo, apontando as mudanças da tecnologia na pós-modernidade. Ele gera um primeiro texto. Você volta esse texto para a inteligência artificial dizendo, agora reescreva o texto inserindo conceitos ou referencial teórico de Henry Jenkins. E ele vai reescrever esse parágrafo à luz do autor sugerido por vocês. Então é assim que vocês vão modulando, vocês vão parametrizando um uso mais qualificado da inteligência artificial. Quarto ponto que eu posso indicar. Solicite que a inteligência artificial explique detalhadamente os argumentos apresentados no texto, para que você possa verificar se eles estão de fato adequados. Então, a inteligência artificial gerou um texto, tu vai pedir agora, faça um resumo desse texto em tópicos. O comando dado pelo usuário é que vai produzir o melhor texto, o melhor uso da inteligência artificial. E por fim, a minha última indicação para qualificar o uso da inteligência artificial na redação acadêmica é ofereça pequenos trechos autorais de texto que você mesmo já tem escrito. Qual é a finalidade disso? É para que a IA possa aprender um modelo linguístico adequado a você. A IA ela está sempre aprendendo, está em contínuo aprendizado e isso permite que o modelo se adapte a mudanças nos dados e mantenha a sua eficácia ao longo do tempo. Então, se você oferece textos que você criou, a IA é capaz de produzir textos com o seu sujeito linguístico, tá? Baseado no seu modelo linguístico de escrita. Certo? Então essa é uma outra forma de qualificar o texto produzido pela inteligência artificial. Bom, esses foram algumas reflexões importantes
para a gente pensar o uso da inteligência artificial. Próximo material, você vai conhecer um documento que a Unesco elaborou como uma proposta de regulação do uso das IAs nas escolas. Vamos à leitura.